alguns erros aí de seleção podem ocorrer, né? Se o profissional ele não detém um conhecimento adequado, sim, ele pode cometer alguns erros aí de uso dos antibacterianos. Quais seriam esses erros de seleção? Por exemplo, iniciar o tratamento com o antibacteriano antes da coleta das culturas, nós já explicamos isso, porque se a gente trata, depois coleta o material, nós não vamos ter um resultado fidedigno, um resultado real, porque nós vamos alterar o padrão da amostra, ok? O ideal, o correto é, antes de iniciar o tratamento, a gente coleta aí o material para a realização da cultura. Segundo ponto aí que, né, de erros que podem ser cometidos é a não alteração do antibacteriano de acordo com o teste de sensibilidade. Iniciei o tratamento antes do resultado, porque o paciente necessitava, porém, dentro dos testes, dentro do antibiograma, por exemplo, dos testes de sensibilidade, eu identifiquei um outro fármaco que apresenta uma sensibilidade maior do que aquele que eu estou administrando. Então, o ideal é que a gente faça aí a troca, para um fármaco que seja, então, mais efetivo. A administração do antibacteriano na ausência de infecção, acontece muito isso, pessoal. Às vezes, acredita-se que há uma infecção e na verdade não é, e entra então com o antibiótico. Então, vamos administrar um antibiótico, vamos resolver. E na verdade, nem sempre, nem toda situação é necessário aí, porque se não tem uma infecção, não cabe aí a utilização. Um uso combinado de dois fármacos aí antibacterianos, quando às vezes apenas um agente seria suficiente, e não necessariamente a combinação iria aí resolver, solucionar, levar a efetividade do tratamento ao paciente. Às vezes um agente, um fármaco só já seria suficiente. Tempo de duração do tratamento, ter um tempo aí totalmente inadequado e uma escolha errada do antibacteriano. Escolher um antibacteriano que não vai ser efetivo contra determinadas bactérias. E isso levar a uma progressão aí da infecção. Por conta de toda a problemática, de toda a situação de resistência que a gente tem observado, foi lançada aí uma RDC 20 aí de 2011, no qual controla aí o uso dos antibióticos, para levar um uso racional e evitarmos aí as bactérias super resistentes e depois a gente não ter no mercado nenhum antibiótico que seja capaz e eficaz de eliminar esses micro-organismos. Então, baseado nisso, vamos falar um pouquinho da resistência bacteriana. Isso é extremamente importante, porque as bactérias aí, elas são consideradas resistentes a um antibiótico se o seu crescimento não é inibido pela maior concentração do antibiótico aí, tolerada pelo hospedeiro. Então, ou seja, a gente administra uma dosagem elevada que o paciente consegue tolerar, mas a bactéria ela não é eliminada. O crescimento não é paralisado ou essa bactéria não é eliminada. Isso nos faz levar aí a algumas hipóteses, vamos dizer assim. Primeiro, poderia ser da resistência natural. O que seria resistência natural? É a inexistência de sistema metabólico ou organela-alvo da ação do antimicrobiano. Então, por exemplo, a gente tem o Mycoplasma pneumoniae e esse micro-organismo ele não tem parede celular. Então, não convém, não adianta a gente administrar fármacos que vão agir contra a parede, pois se naturalmente ele não apresenta. Bactérias no qual não necessitam essencialmente do ácido fólico para auxiliar no processo de formação de proteínas, de composição de DNA e RNA.
Então, por que eu vou utilizar a sulfa? Se essa bactéria não é naturalmente, requer, né, naturalmente a utilização desse metabólito. Ela possui outros processos metabólicos aí existentes. Então, essa resistência natural, ela acontece por conta, né, da divergências que ocorrem entre esses micro-organismos, tanto estruturais quanto bioquímicas. Então, a gente precisa entender qual é esse micro-organismo para realmente indicar um fármaco que seja mais apropriado e não utilizar um fármaco no qual nós não temos um alvo dentro do sistema dessa bactéria, desse micro-organismo. Resistência fisiológica, ou seja, condições especiais de crescimento bacteriano. Eu cheguei a falar para vocês aí sobre a formação de biofilme, né, que é aquela matriz então extracelular polimérica que ocorre em bactérias fixadas em superfícies, por exemplo, em próteses, no qual, então, nessa camada, esse filme que elas fazem, né, ao se fixar nessas superfícies, vão dificultar aí a penetração do antibiótico e também vão facilitar a troca genética, ou seja, facilitar com que fragmentos genéticos dessa bactéria que já apresenta aí a resistência passando para as demais, isso dificultando aí a ação dos fármacos e até mesmo as barreiras anatômicas. E a gente entra num outro nível de resistência, que seria a resistência adquirida, que pode acontecer através da transmissão vertical e da transmissão horizontal. A transmissão vertical, então, ocorre quando há mutações cromossômicas que são transmitidas para as células filhas. Então, essa bactéria, ela teve uma alteração, teve uma mutação, e essa mutação, então, foi passada para as suas células filhas durante o processo aí da expansão clonal, né, durante o processo de multiplicação dessa bactéria. Aí, a transmissão horizontal é quando há uma troca de material genético entre as bactérias. Então, são formas aí de resistências adquiridas, e essas a gente realmente tem que ter uma preocupação maior, claro, né? Isso não diminui a importância da resistência fisiológica, do conhecimento também a respeito da resistência natural, porém a resistência adquirida nos leva a entender que foi favorecida por conta do uso indiscriminado de antibacterianos, o qual favoreceu então a mutação e também ao desenvolvimento da resistência. E dessa forma, a gente agora vai começar a ter uma dificuldade maior de tratar, porque a indústria farmacêutica não está lançando um novo antibiótico a todo momento no mercado. Existem outras doenças também de interesse, e consequentemente também de investimento. Então, por isso que é importante a gente conscientizar a população e informar que não é qualquer dor de garganta, né, que vai então fazer com que esse paciente utilize um antibiótico, porque muitas vezes essa inflamação não está sendo ocasionada por uma infecção bacteriana, tá? Esse incômodo, né? Normalmente, às vezes a gente, tô com dor de garganta, já, né, tô com placas. Não necessariamente, pessoal. Isso é extremamente importante, porque a gente precisa preservar os fármacos que nós temos no mercado e nós precisamos garantir, né, que outras gerações também tenham condições de utilizar os antibióticos da forma com que a gente tem utilizado para tratar algumas infecções bacterianas, porque se chegar num ponto no qual essa resistência adquirida ela começa a aumentar de uma forma grande, no qual resulta então aí nessas bactérias super potentes, né, ou nas superbactérias, a gente então vai passar a ter dificuldade de tratar, porque a gente não vai ter fármacos capazes de combater essas infecções ocasionadas por essas bactérias, ok? Isso é extremamente importante. Então, revisando aí o mecanismo de ação de alguns dos agentes antibacterianos, nós falamos, né, que nós temos aí fármacos que são capazes de inibir o metabolismo do ácido fólico, fármacos que são capazes aí de alterar a estrutura e função de membrana citoplasmática, que, né,
atrapalham aí a síntese de lipídios, síntese de proteínas, RNA, síntese também proteica, a gente tem algumas classes aqui, nós vamos abordar, síntese proteica inibindo aí a estrutura 50S do ribossomo, né, aqui embaixo seria 30S, que inibem a elongação, na verdade, do RNA, que são RNA polimerase DNA dependente, que são inibidores aí da DNA girase, que estão envolvidos, né, na inibição da síntese da parede, e por aí vai. E hoje nós vamos abordar os inibidores do metabolismo do ácido fólico, ok? Então, pessoal, Gerard descobriu aí as propriedades quimioterápicas do protonzil. Esse pesquisador, né, recebedor aí do Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do valor quimioterápico do protonzil, ele observou que os camundongos com infecções streptocóxicas, eles podiam ser protegidos quando utilizavam aí o protonzil. Ainda não se sabia, né, que esse protonzil seriam aí as sulfas que a gente tem aí, seria o protótipo, na verdade, das sulfas que nós temos aí no mercado. Mais tarde, esses pesquisadores aqui relatados, eles demonstraram que em vivo o protonzil rubro ele era reduzido e a ligação, essa ligação aqui dita de ligação azo, que acontece, né, entre esses dois nitrogênios, essa ligação ela era rompida e dessa forma esse protonzil rubro ele liberava a sulfonamida, né, que é a sulfativa que a gente conhece hoje, e 1,2,4 triaminobenzeno. Mas que quem tinha, né, hoje em dia a gente sabe que quem tem as propriedades aí importantes contra a inibição do metabolismo do folato seria aí a sulfanilamida, ou também chamada de sulfas, ok?